Sentar no seu lugar em nome de Jesus. Bom, como o pastor falou, a gente teve aqui, né, a série de mensagens MDC, que nós já sabemos o que é MDC, nós já sabemos que é multiplicando discípulos de Cristo. E na verdade tudo isso que Deus tem feito é só aquilo que Ele já nos chamou para fazer desde o começo. Desde lá do princípio, quando o Senhor colocou esse ministério no coração dos nossos pastores, Ele nos deu uma missão. Ele falou assim, vão e façam pessoas iguais a mim, façam discípulos, né? E essa foi a missão desde o princípio que o Senhor colocou no nosso coração, e essa tem sido a nossa causa desde o começo. Nós não somos uma igreja que está aqui para criar números, para ter várias igrejas abertas por aí, embora isso também faz parte, mas nós cremos que Deus nos confiou uma missão, que é fazer pessoas iguais a Cristo, né? E esse projeto MDC, projeto de células, é um projeto que é bíblico, né? A Bíblia fala que os apóstolos, as pessoas se reuniam nas casas, ensinando a palavra. Enfim, esse trabalho de lares realmente é um trabalho muito bíblico, e é um trabalho que é onde todos nós seremos curados, discipulados, onde nós teremos momentos de comunhão. Isso é muito importante. E essa série MDC, ela veio para despertar a igreja, para o maior propósito dela. Eu quero que você entenda que Deus não te chamou, não te salvou para você fazer parte de uma igreja. O Senhor não nos chamou, não me chamou para que eu pudesse apenas fazer parte da Igreja Ministério de Discípulos e ir para o céu. Esse não é o propósito final, esse é o propósito inicial. O nosso Deus que nos chama, Ele é o mesmo Deus que nos capacita e é o mesmo Deus que nos envia. Então essa série toda, ela veio para nos mostrar quem nós somos de verdade. A primeira pregação no domingo foi salvo para as boas obras. Foi mostrar que nós fomos salvos por um propósito. Qual propósito nós fomos salvos? Para ir para o céu? Também, mas o maior propósito foi para sermos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para praticarmos as boas obras. Nós não praticamos obras para sermos salvos. Não, nós somos salvos e por sermos salvos nós praticamos boas obras. Isso faz toda a diferença. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela vem pela graça. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos. E porque nós somos salvos, nós praticamos boas obras. No outro domingo nós aprendemos sobre conhecer a cultura do reino de Deus. Nós começamos a aprender que nós somos filhos, nós somos chamados de Deus, onde o Senhor, Ele é aquele que traz uma cultura totalmente diferente da cultura do mundo aí fora. Então nós conhecemos um pouco sobre a cultura de Deus. No outro domingo nós aprendemos sobre sermos cheios do Espírito Santo para as boas obras. Não basta praticarmos obras, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que possamos praticar boas obras. E nós lemos lá em Atos 1:8, quando o Senhor vai falar assim, vocês vão receber poder, e aí vocês vão ser as minhas testemunhas, e tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até o confim da terra. Jesus está falando assim, nós precisamos ser cheios de poder, para que possamos testemunhar a respeito de Cristo. E no domingo passado, os pastores pregaram aqui sobre a 7 esferas. Eles pregaram sobre manifestar o reino lá fora. Eles pregaram sobre a nossa vida além da igreja, a nossa responsabilidade como cristãos além da igreja. E hoje eu quero trazer uma continuidade da palavra que eles pregaram. Eu quero trazer algo um pouco prático, para que nós possamos entender ainda mais e que possamos nos localizar quem nós somos no meio dessa história toda, amém? Então eu trouxe essa palavra de Estevão. A gente conhece muito essa palavra de Estevão. A palavra do Senhor fala que o evangelho estava crescendo muito, e nessa época os apóstolos, eles eram responsáveis tanto por ministrar a palavra, quanto também por servir as mesas, servir as viúvas, servir aos órfãos. A palavra do Senhor diz lá em Tiago 1:27, que a religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então esse trabalho estava encarregado os apóstolos. Eles pregavam, eles evangelizavam, eles falavam da palavra, mas serviam as mesas. Só que chegou um tempo aqui que não deu mais, a igreja estava crescendo muito. Uma pregação de Pedro ganhou 3.000 almas, depois 5.000 almas, e a igreja estava crescendo num ritmo muito acelerado. Então os apóstolos não estavam dando mais conta de servir as mesas. Então eles tiveram uma estratégia: vamos separar dentro do povo 7 homens, cheios do Espírito Santo, para que eles possam ser encarregados desse importante negócio. Eu quero que você grave isso, importante negócio. Porque às vezes nós temos a noção ou a ideia de que importante é só o que está no altar.
Às vezes nós temos a ideia de que o importante é pregar no altar, é cantar aqui em cima, é quando eu ministro, é quando eu estou fazendo algo dentro da igreja. Mas os apóstolos falaram assim: vamos separar 7 homens cheios do Espírito Santo, vamos separar 7 homens cheios de sabedoria, para que eles possam assumir esse importante negócio. Eu quero falar uma coisa para vocês: tudo o que nós fazemos, que é para Deus, ele é importante, amém? Se você está aqui, e você vem para o culto, quando ninguém está na igreja, e você está limpando a igreja, é um importante negócio. Quando você está na sua casa, e você cuida da tua família, você cuida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, aquilo também para Deus é um importante negócio. Quando nós estamos no nosso trabalho, que aparentemente não tem nada espiritual, irmãos, estamos lá apenas fazendo o nosso serviço, que nós somos pagos para fazer, mas lá para Deus, quando nós glorificamos a Deus lá, para Deus também isso é um importante negócio. Para Deus, tudo o que se refere ao outro, às pessoas, ao reino dele, é um importante negócio. E eles separaram 7 homens, dentre eles Estevão. E a Bíblia vai falar que Estevão, ele operava sinais e maravilhas, prodígios entre o povo. E eu quero falar um pouquinho sobre a vida desse homem. Ele foi escolhido não para ser um apóstolo, já tinha os 12. Matias já estava aqui no lugar de Judas que tinha morrido. Então já tinha os apóstolos. Ele não foi chamado para ser apóstolo. Ele não foi chamado para pregar na igreja de Jerusalém. Ele foi chamado para ser um entregador de marmita. Um entregador de cesta básica. Essa era a função de Estevão. Ele servia as mesas, ele servia as viúvas, ele servia aos órfãos, mas ele entendeu quem ele era no reino. Ele entendeu que o reino era além daquilo que ele fazia. Ele entendeu que a tarefa do dia a dia era uma desculpa que Deus estava dando para ele, para que de alguma maneira ele pudesse pregar a palavra de Deus. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. O que nós fazemos é uma mera desculpa para que o Senhor possa ter agentes do reino infiltrado em todas as áreas da sociedade. Eu sou um eletricista, o Senhor me colocou ali estrategicamente para que eu possa avançar o reino de Deus lá dentro. Você é uma manicure, Deus te fez uma manicure, Deus te deu talento, dom, para que você possa ser influente nesse lugar onde você está. Se você trabalha na padaria, no mercado, no açougue, você tem uma empresa, Deus te colocou ali estrategicamente para que você possa manifestar o reino de Deus ali. O teu trabalho é apenas uma desculpa para que você possa manifestar o reino aonde você está. Irmãos, para pensar uma coisa: como é que nós iríamos evangelizar o mundo inteiro se nós apenas ficássemos dentro da igreja? Como a igreja ia ganhar o mundo se a gente ficasse aqui apenas na igreja, quarto domingo, e não manifestasse o reino de Deus lá fora? Como o reino ia crescer? Como o evangelho ia ser pregado a todas as nações, se nós fôssemos uma igreja acomodada, que só ficasse dentro da igreja, achando que o nosso propósito é apenas ser salvo? E como tem pessoas que estão assim na igreja, elas acham que o propósito dela é apenas ser salvo. Onde aqui eu tenho a minha vida espiritual, e lá fora eu tenho a minha vida secular. Quando eu saio da igreja, aqui é o meu trabalho, aqui é o meu negócio, aqui é o meu serviço, aqui é o que eu tenho para fazer. Eu faço o que eu tenho para fazer, vou embora, e eu vou ser espiritual lá fora. Eu vou ser espiritual na igreja, eu vou ser espiritual nos trabalhos que eu tenho para realizar na igreja. Mas quando nós olhamos a vida de Estevão, um homem que era um entregador de marmita, mas mesmo assim Deus realizava maravilhas, sinais e prodígios através da vida dele no meio do povo. Sabe o que Deus quer fazer com a gente, irmão, depois dessa série, depois de tudo aquilo que Deus tem falado? Ele quer nos usar para que nós possamos fazer sinais e maravilhas e prodígios lá onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa faculdade, quando nós vamos na padaria, quando nós vamos para a escola. O Senhor quer nos usar assim como Ele usava Estevão. Então nós precisamos enxergar o nosso trabalho não como um trabalho natural, não como um trabalho normal, não como mais um trabalho. Eu estou aqui só para ganhar meu pão e vou embora. Mas que você entenda que você é um agente de Deus ali onde você está, e através de você, Deus vai tocar vidas no teu trabalho, Deus vai tocar vidas por onde você anda. Nós não podemos ter uma vida dualista. O que é uma vida dualista? É uma vida onde nós separamos a nossa vida em dois. Aqui é a minha vida espiritual, e aqui é a minha vida normal, minha vida profissional, a minha vida humana, a minha vida como qualquer outra aí fora. Não, nós precisamos entender que nós somos salvos para as boas obras. Você já foi salvo para as boas obras.
Independente do ambiente onde você chega, quando você entra num lugar, o reino de Deus, ele entra contigo. Quando você entra num lugar, o Espírito Santo de Deus, ele entra contigo. E eu posso te falar uma coisa, Deus quer falar com pessoas no teu trabalho. Deus quer falar com pessoas na padaria. Deus quer falar com pessoas no mercado. Deus quer falar com pessoas que entram na tua empresa. Deus quer falar com pessoas que estão todo dia ali com você. Mas nós estamos tão fixados na nossa vida, nas tarefas que temos para fazer, que nós não damos ouvido àquilo que o Espírito Santo ele tem falado ao nosso coração. Nós não damos ouvido ao Espírito Santo, que ele quer nos usar para ganhar essa geração lá fora. Então não adianta reclamar do trabalho, não adianta reclamar da casa, não adianta reclamar da faculdade, não adianta reclamar de nada. Sabe por quê? Você é a resposta. Você é a resposta. O meu trabalho, o meu chefe, o meu patrão, estão falando mal de mim, estão se levantando contra mim. Ei, você é a resposta. Dobra o teu joelho. Chega um pouco mais cedo no teu trabalho, vai orando nas mesas lá de todo mundo, vai lá na cadeira do chefe, coloca a mão lá, ora por ele, começa a declarar o reino, começa a declarar a palavra de Deus lá, irmãos. Você vai ver a situação sendo mudada lá dentro. Você reclama da casa, da família, dos parentes, seja o que for, começa a colocar em oração, começa a se colocar como resposta nos lugares onde você está frequentando, assim como nós falamos, os pastores falaram aqui, na área da família, educação, na área do entretenimento, irmãos, em tantas áreas nós estamos inseridos, e a gente às vezes nós somos mais um ali. Você tem uma conta no Instagram, quem é você lá no Instagram? Eu sou mais um. Quem é você lá no teu trabalho? Você é mais um. Quem é você lá na tua casa? Você é mais um. Quem é você na tua faculdade? Eu sou mais um. E a gente vai nós vamos nos acostumando a ser mais um. Estevão, ele foi escolhido entre 7. Estevão não foi escolhido sozinho. Estevão, ele foi escolhido entre 7. Mas a Bíblia conta a história de quem? De Estevão. Porque ele não aceitou ser mais um. Estevão, ele sabia que ele não era normal, que ele não era comum, que o Deus que chamou ele chamou para que ele, através do poder do Espírito, operasse sinais e maravilhas e prodígios. Não aceite ser mais um, irmãos. Não aceite alguém contar um problema no teu trabalho e você contar 2. Não aceite alguém chegar para você e falar mal de alguém e você se juntar para falar mal também. Não aceite essa vida normal, porque é isso que o diabo quer de nós, uma igreja normal. Uma igreja onde prega bonita aqui fora, mas lá prega bonita aqui dentro, mas lá fora é morto espiritualmente. Canta que é uma maravilha aqui dentro, prega que é uma maravilha aqui dentro. Nossa, ora pelas pessoas aqui na igreja que é uma maravilha, mas e lá fora, onde as pessoas estão precisando? Quem eu sou no meu trabalho, quem eu sou na faculdade, quem eu sou quando eu coloco meus pés lá fora? Então não adianta eu ter uma ótima performance aqui dentro, se aquilo que o Senhor me chamou para fazer está lá fora. Tem uma pesquisa que fala que na igreja, das pessoas que vêm para a igreja, apenas de 3 a 5% das pessoas que frequentam a igreja é que vão trabalhar integrais no ministério. Você já parou para pensar nisso? De 3 a 5% é que realmente vão trabalhar integrais aqui na obra. E nós, irmãos, nós estamos espalhados aí fora, irmãos. Nós estamos espalhados para tocar nas vidas, nós estamos espalhados para manifestar o reino, nós saímos daqui para pegar vidas lá fora e trazer para cá, nós saímos daqui para pegar vidas lá fora e trazer para cá, nós saímos daqui para pegar vidas lá fora e trazer para cá. Essa é a nossa missão, é por isso que o Senhor falou, eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. É por isso que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Não adianta o sal ficar aqui dentro, não adianta a luz ficar aqui dentro. Aqui já tem luz demais, mas Deus nos enviou, nos comissionou a ir lá fora e roubar as almas que o diabo tem tragado todos os dias. Então eu vou lá para a minha área, você vai para a sua, o fulano vai para dele, o Beltrano vai para dele, o outro, cada um vai se espalhar aí por Santos, pela Baixada Santista e pelas nações, e lá nós vamos manifestar o reino, e nós vamos trazer as almas que o Senhor tem nos confiado, colocar aqui aos pés dele, discipular, cuidar. É por isso que vai começar a célula, irmão. Nós vamos discipular essa galera que nós vamos ganhar lá fora, em nome de Jesus. Nós vamos cuidar deles, nós vamos ensinar eles, nós vamos instruir eles também serão enviados, e a igreja do Senhor será um celeiro, irmãos.
Não é o nosso ponto de chegada, é o nosso ponto de partida, onde a gente entra aqui, entende a nossa missão, entende porque nós estamos vivos e nós vamos manifestar o reino lá fora. E é por isso que nós somos salvos para as boas obras. Se o propósito de Deus fosse apenas nos salvar, nós chegaremos um culto aqui. Quem quer aceitar Jesus aqui, ó? Ou melhor, né? Nós tivemos batismo domingo passado, né? Quem quer se batizar? A pessoa se batiza e já morre afogada aqui mesmo. Se o propósito de Deus fosse apenas a nossa salvação, já morre afogado, irmão. Já vai para o céu, já está salvo. Mas por que Deus nos deixa vivo? Porque somos salvos e Deus nos deixa vivo. É para que através de nós possamos ser testemunhas dEle. E sabe qual o detalhe da testemunha? A testemunha não fala apenas daquilo que ela estudou. A testemunha fala daquilo que ela experimentou, daquilo que ela viu, daquilo que ela ouviu. Então Deus, Ele quer te encher do Espírito Santo, para que você possa testemunhar lá fora, aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na tua casa, na tua família, através de você. Você tem que ser uma testemunha daquilo que o Senhor está fazendo. Não se cale, não aceite viver uma vida normal, não aceite viver uma vida natural. Posso fazer uma pergunta, talvez vai constranger a gente? É para constranger a gente mesmo. Quantos enfermos você curou hoje? Quantos enfermos você curou essa semana, ou talvez esse mês? Quantas almas nós ganhamos para Jesus esse ano? Para quantas pessoas nós compartilhamos o Evangelho? Olha, por quantas pessoas você já orou lá no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade? Irmãos, isso é para a gente pensar, porque nós estamos acostumados a viver uma vida de igreja, uma vida de religioso, uma vida de crente, onde a gente acha que a nossa responsabilidade com Deus é domingo, quarta, quando tem uma programação, sendo que o Senhor quer fazer com você, é além disso, Ele quer fazer com você, assim como Ele fez com Estevão, nas rotinas da tua vida, irmãos, no teu dia a dia, sabe, naquele dia onde você não espera nada, e Deus, Ele te usa para ganhar alguém, para tocar na vida de alguém, irmãos. Isso é maravilhoso. Você ir na padaria, e você está lá na padaria e fala assim, olha, Jesus te ama, e começa a compartilhar ali o Evangelho. Ou você está andando na rua, vê alguém mancando, você fala, posso orar por você? E você orar pela pessoa, irmãos, e a pessoa ser curada. Deus quer fazer isso com a gente. Isso não é só para os apóstolos, isso não é só para isso que está na Bíblia aqui, não. O Evangelho de Deus é o Evangelho que a Bíblia fala que é poder de Deus, irmãos. O Evangelho é poder de Deus. Pode ser loucura para aqueles que perecem, é loucura para o mundo. Se eu falar isso para qualquer pessoa lá fora, vão falar assim, você está louco. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, porque ela transforma o homem, ela cura o homem, porque um dia Jesus, como nós cantamos aqui, Ele se entregou na cruz, e através das suas pisaduras, nós fomos sarados. É normal, se eu não fizer isso aí, gente, se eu não fizer uma besteira, eu deixo aberto, porque eu estou com a garganta um pouco arranhando, por isso que eu deixei aberto. Então Deus quer se manifestar, irmãos, através de nós. Eu vejo, quando eu olho para a vida de Estevão, e quando eu olho para a vida desse outro 7, eu sempre me pergunto, cara, quem eu quero ser? Eu quero ser a pessoa que sempre vai dar desculpa? Eu vou ser aquela pessoa que sempre vai ser normal? Porque quando a gente ouve uma palavra dessa, o que a gente às vezes pensa? Poxa, mas eu estou passando por tanta coisa, estou precisando de tanta coisa. Olha, quem está precisando de uma palavra sou eu, quem está precisando de um abraço sou eu, quem está precisando de uma resposta sou eu. Mas tem uma coisa que eu aprendi com Deus ao longo desses anos, tem uma coisa que quando eu leio a Bíblia eu entendo, é que todas as vezes que nós nos colocamos à disposição de Deus, todas as vezes que nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, as nossas necessidades, elas são supridas. Então não se preocupe, irmãos, apenas faça aquilo que Deus te chamou para fazer, apenas execute a vontade de Deus lá onde você está, você vai ver sinais e maravilhas sendo realizados através da tua vida. Eu li o livro do Todd White, ele fala sobre deixar um legado. E no livro dele, ele fala que ele se converteu de uma maneira sobrenatural, né? Ele era envolvido com droga, tudo, então chegou uns homens, pararam na frente do carro dele e descarregaram a arma na frente do carro dele, nenhum tiro pegou no carro dele. E na hora que ele estava vendo o cara atirando, Deus falou assim com ele ouviu de uma voz audível, ele falou, ó, eu não deixei nenhuma bala pegar em você, porque eu te chamei para que você pregue a minha palavra. Depois você lê esse livro do Todd White, Deixa um Legado, esse livro é maravilhoso. E ele conta uma história que me chama muita atenção.
Ele conta que quando ele se converteu e ninguém pregava a palavra para ele se converteu, entre aspas, sozinho. Ele começou a pregar, ele começou a orar pelas pessoas na rua. Ele chegava na casa dele e chamava a filha dele, vamos para o mercado? Não era para comprar nada não, era para orar por alguém. Ele dava desculpa para ir para o mercado, para poder orar pelas pessoas. Ele ia nos restaurantes e ele orava pelas pessoas e ninguém era curado. Ele orava, declarava ali e ninguém era curado. Ele orava e ninguém era curado, e ninguém era curado, ninguém era curado. Ele orou por cerca de 800 pessoas e ninguém era curado. Ao ponto da esposa dele falar assim, eu não saio mais com você. Você está me fazendo eu passar vergonha. Toda hora você quer curar as pessoas e ninguém é curado. Eu estou passando vexame do teu lado, eu não vou mais sair contigo. E ele falou, mas ele vai curar, eu sei que ele vai curar, ele vai me usar nisso e tal. Enfim, chegou um dia que ele chamou a filha dele e falou assim, vamos lá no mercado de novo? Ele foi para orar pelas pessoas no mercado. Aí chegou lá, ele viu uma senhora de cadeira de rodas, e ela estava com a neta dela. E enquanto ele estava ali, a neta dela brincando e tal, ele chegou para a mulher e falou, posso orar por você? Eu creio que Jesus pode te curar. E aquela mulher falou, eu não quero que você ore por mim, vai embora, fica me dando falsas esperanças, não sei o que e tal. Aí ele foi para a neta dela e falou assim, você quer que a sua avó tenha saúde para brincar com você? Aí a avó dela ainda falou assim, cara, como você é baixo, você vai apelar para minha neta, não sei o que, mas a neta insistiu tanto, que ele orou por ela. E naquela mesma hora, aquela mulher foi curada, irmãos. Ela levantou da cadeira de rodas, começou a dar glória a Deus, graças a Deus, começou a glorificar, e ele começou a experimentar de pouco em pouco a manifestação de Deus. Se você for no YouTube, você vai ver várias pregações dele, vários evangelismos que ele faz nas ruas, de pessoas sendo curadas, de palavras de conhecimento, a forma que Deus usa ele. Mas eu quero te falar um negócio, ninguém começa já levantando o paralítico. Então, se você pregou para alguém, a pessoa não ouviu, continua pregando. Se você orou por alguém e nada aconteceu, continua orando. Nós precisamos ser fiéis no pouco, para que o Senhor possa nos colocar sobre o muito. Então não desista. Se ele tivesse desistido, ele jamais viveria talvez uma vida de milagre do jeito que ele tem vivido. E nós muitas vezes ficamos com medo da reação das pessoas. Ficamos com medo, e se eu orar e nada acontecer? E se eu falar de Deus, a pessoa não aceitar? E se? Pense, irmão, se você orar e a pessoa for curada. E se você pregar e a pessoa der crédito à sua pregação? Não tenha vergonha, irmãos. Não tenha medo de falar de Cristo. Não tenha vergonha, não tenha medo de expor essa palavra. Tem várias pessoas que já leram a Bíblia com o propósito de refutar. Várias pessoas que já leram a Bíblia com o propósito de debater com as pessoas, de mostrar que isso aqui é uma mentira. Mas quando elas se encontram com a verdade, a vida delas é tocada, a vida delas é transformada. Porque a Bíblia, ela tem poder para transformar, para mudar, para curar e para salvar o homem. Não tenha medo, não tenha vergonha. E se eu fizer, e se eu falar, não, irmãos, faça em nome de Jesus. A ordem já foi dada, vão e façam discípulos de todas as nações. O Senhor já nos comissionou, Ele já me comissionou, Ele já te comissionou, irmãos. Então não tenha receio, não tenha medo. Eu quero te falar apenas aqui 3 formas de você poder fazer isso na prática. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo. Peça ao Senhor, Senhor, me enche do teu Espírito. Senhor, me enche, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo, irmãos? É você ser capacitado por Deus. É você ser revestido por Deus. É Deus te revestir de poder e autoridade, para que você possa manifestar o reino, para que você possa pregar a palavra, para que você possa exercer aquilo que o Senhor tem colocado para você. Então peça, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Segundo, seja o exemplo, amém? Seja um exemplo. Ninguém dá ouvidos à sua palavra se as suas atitudes não forem iguais àquilo que você prega. Ninguém vai ouvir o que você fala se as tuas atitudes não forem igual àquilo que você prega. Então, primeiro, segundo, seja um exemplo, seja um ótimo funcionário, seja um ótimo patrão, ofereça um bom serviço. Irmãos, nós estamos falando de trabalho. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer você ir para o teu trabalho, apenas ficar lá falando em línguas e não fazer o teu trabalho. Aí você vai falar do amor de Deus para as pessoas vão falar para você, pô, você é um péssimo funcionário, você só chega atrasado, você só faz aquilo que é errado. Como é que nós vamos testemunhar de Cristo se nós não somos o exemplo? Então você quer manifestar o reino no mercado, no trabalho, na faculdade, na escola, você quer manifestar o reino lá fora, seja cheio do Espírito Santo, mas também seja o exemplo em nome de Jesus. Seja o primeiro a chegar.
Faça aquilo que está escrito para você fazer, faça mais, faça além. Ajuda as outras pessoas lá no teu trabalho. Não queira ficar com competição. Ah, mas se eu ajudar ele, ele vai terminar primeiro. Se eu ajudar ele, ele vai aparecer o nome dele. Irmãos, não tenha esse espírito de competição, porque Deus, Ele levanta pessoas, Deus abate pessoas, Deus vai te honrar, Deus vai te glorificar, se você fizer aquilo que é certo. Então seja o exemplo no teu trabalho. Seja o exemplo lá onde você está. Para de ficar fazendo fofoca, piada de duplo sentido. Para de se juntar para fazer aquilo que é errado. Irmãos, chegou no teu trabalho, seja o exemplo. Ser o exemplo não é também ficar de cara emburrada não. Pode brincar à vontade, tá? Pode dar risada, pode brincar. Mas seja o exemplo. Sabe, seja um bom funcionário, seja um bom patrão. Sabe, a pessoa às vezes presta um serviço, mas presta um serviço tão ruim, e depois reclama que Deus não abençoou o negócio dela, mas não faz com excelência. Como é que Deus vai abençoar um negócio, se você não faz esse negócio com excelência? Deus me deu um carrinho de churros. Cara, mas eu faço o pior churros que tem, e eu vou orar, Deus, manda cliente, Senhor, manda cliente, só se for para ficar com dor de barriga. Deus não vai mandar, irmãos, porque nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Quando eu entro no meu trabalho, eu tento ser excelente lá onde eu estou. Por quê? Porque as minhas atitudes, elas vão dar força para aquilo que eu falo depois. As minhas atitudes coerentes, elas vão ser o alicerce de quando eu chegar para alguém pregar a palavra, a pessoa fala assim, cara, eu ouço ele porque ele é o exemplo. Então seja o exemplo onde você está. Por que muitas pessoas não pregam o evangelho lá fora? Porque lá fora elas não são o exemplo. E elas pensam assim, poxa, mas eu vou pregar a palavra? Cara, eu falei mal do Beltrano, eu falei mal do Ciclano. Poxa, eu vou pregar o evangelho. Caramba, eu faço o que é errado aqui dentro. Eu pego aquilo que não é meu, eu minto. Como é que eu vou pregar a palavra para alguém se eu sou tão errado? Então a gente acaba ficando aqui naquele mundo religioso, porque nós não somos o exemplo. Então seja o exemplo. Terceiro, pregue a palavra de Deus. Ore pelas pessoas. Busque oportunidades para que você possa exercer, trazer o reino de Deus para onde você está. Então não adianta você apenas ser cheio do Espírito Santo e não abrir tua boca e falar de Jesus. Não adianta também eu ser apenas um bom funcionário, porque bom funcionário vai ter crente, vai ter ateu, vai ter espírita, vai ter católico, vai ter bom funcionário de qualquer religião. Mas o que vai diferenciar a gente dos outros é porque nós vamos pregar a palavra, amém? Nós vamos ministrar, nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos declarar o reino de Deus, e nós vamos entender que ali onde eu estou é uma desculpa para que eu possa ter uma oportunidade para manifestar o reino de Deus lá no meu trabalho. Então seja o exemplo, e na oportunidade que você tiver, pregue a palavra. Não deixe passar oportunidades, pregue, fale de Jesus, fale o quanto Jesus é bom. Se alguém chegar para você e falar assim, cara, estou precisando de uma ajuda, ore por ela, pregue a palavra. Irmãos, eu poderia falar aqui de situações que já passei no meu trabalho, de pessoas que trabalham comigo, eu pude pregar a palavra, orar, pessoas que já vieram para a igreja, pessoas que voltaram para a igreja. Irmãos, como é bom a gente manifestar o reino lá fora e ver frutos desse reino, sabe, lá fora. Pregar aqui dentro é legal? É legal. Você faz um apelo, às vezes as pessoas vêm, aceitam Jesus, se reconcilia. Isso é legal. Mas o que eu vou falar para vocês, diante de Deus, uma confissão. Mas o que move o meu coração é eu chegar lá fora e poder compartilhar a palavra com alguém. Para mim, isso não tem nada melhor no mundo do que a gente ir lá fora e abraçar as pessoas, amar as pessoas, cuidar das pessoas. Eu trocaria fácil, irmãos, o púlpito pela rua, se pudesse escolher um dos dois. Porque é tão gostoso quando você está lá no teu trabalho, irmãos, e Deus visita as pessoas quando elas menos esperam. Todo mundo vem para a igreja pensando assim, Deus, fala comigo. Todo mundo vem para a igreja falando assim, Deus, eu estou precisando de uma resposta, e você sai daqui feliz porque Deus falou contigo. Mas quando você está lá no teu trabalho, onde as pessoas não esperam que Deus vai encontrar com elas lá, e Deus encontra com elas lá, irmãos, isso é maravilhoso. Quando você está na rua, e Deus usa você para falar com alguém na rua, num lugar aleatório, num lugar onde ninguém está esperando, e as pessoas conseguem ver o amor de Deus por elas, falam assim, Deus, o Senhor me encontrou na rua, Deus, o Senhor me encontrou no meu trabalho, o Senhor me encontrou aqui onde eu estou, na minha faculdade, o Senhor me encontrou nesse mercado, no lugar onde eu achei que ninguém estava me vendo, mas o Senhor me encontrou. Como é gostoso, irmãos. Deus quer encontrar as pessoas lá fora, e Deus vai encontrar as pessoas lá fora, através de mim, através de você.
Deus vai abraçar as pessoas lá fora, através de mim, através de você. É através da igreja, nós manifestando o reino lá fora. Deus quer encontrar pessoas lá fora, mas quem são aqueles que se colocam à disposição, assim como Isaías um dia falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está disponível para atender o chamado de Deus? Quem está disponível para ouvir o clamor de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer falar com alguém, eis-me aqui. Se o Senhor quer tocar em alguém, eis-me aqui. Se o Senhor quer curar alguém, eis-me aqui. Eu quero ser resposta. Chega de apenas receber, chega de apenas virem até mim, chega de apenas olhar aquilo que o Senhor está fazendo na vida do outro. Faz em mim, faz através de mim. Eu quero ser um instrumento. Eu quero ser um instrumento. E para que serve o instrumento? O instrumento nada mais é o meio pelo qual eu atinjo um propósito. O instrumento não recebe a glória de nada. O instrumento, ele não é o fim das coisas. Pelo contrário, um instrumento é apenas o meio pelo qual Deus vai usar para que ele possa terminar, finalizar e alcançar as pessoas que ele quer alcançar. Estevão entendeu isso. Estevão, ele entendeu que a vida dele era além de entregar marmita. Você às vezes assim: poxa, eu sou uma dona de casa, mas eu tenho certeza que você lá na sua casa, você pode ser excelente ali, manifestar o reino na tua casa. Eu tenho certeza que quando você for na padaria, no mercado, você pode manifestar o reino de Deus lá também. A Bíblia vai contar em Atos capítulo 9, do versículo 36 ao 43, Deus vai falar sobre Dorcas. A Bíblia vai falar sobre Dorcas. Dorcas era uma mulher que fazia vestidos. Dorcas era uma mulher que fazia túnicas, fazia vestido para as viúvas da comunidade onde ela estava lá. E a vida de Dorcas nos inspira porque Dorcas morre. E quando Dorcas morre, sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão até Jope e trazem Pedro. Isso é tão lindo, porque quando Pedro chega, aquelas mulheres começam a mostrar os trabalhos que Dorcas fazia, começa a mostrar os vestidos, começa a mostrar as túnicas, começa a mostrar toda a obra que ela fazia, porque a própria Bíblia vai falar em Atos 9, 36, que Dorcas era uma discípula, ou seja, ela amava Jesus, ela seguia Jesus, ela obedecia os preceitos de Jesus, ela era uma discípula, mas também ela era uma mulher, que ela era diferenciada em obras, ela era diferenciada em esmolas, era alguém que tinha prazer em servir a sua própria comunidade. E quando ela morre, vão trazer Pedro e começam a mostrar para ele as obras que ela fazia enquanto estava viva. Se tem uma coisa que eu aprendo com isso, é que a nossa vida pode acabar aqui, mas as nossas obras continuarão falando em nome de Jesus. Você morre, mas as tuas obras, elas permanecem na terra. Nós morremos, mas aquilo que nós fazemos continuará tendo efeito aqui na terra. E quando ela morre, as pessoas vão levar os vestidos para Pedro. E Pedro vai até aquela mulher e ressuscita aquela mulher. Se você morrer hoje, que obras você vai estar deixando? Se você morrer hoje, o que nós temos para apresentar diante de Deus? Quais são as nossas obras? Quem nós fomos? Quem nós somos? Quando Dorcas morre, as obras dela estavam ali, as pessoas falam: meu, essa mulher, olha o que ela fazia, que mulher incrível. Ela servia a comunidade, ela fazia isso, fazia aquilo. Irmãos, se nós morrermos, o que as pessoas vão falar de nós? Será que nós teremos obras que ainda vão falar por nós aí por anos e anos? Ou não, ou apenas vivemos uma vida mesquinha, uma vida para conquistar coisas para nós, uma vida para ter aquilo que nós queremos, uma vida onde o que importa: Deus, eu quero ser curado, eu quero ser salva, minha família tem que ser salva, me prospera, me dá, me unge, eu. Será que nós vivemos uma vida onde nós somos o centro, ou nós vivemos uma vida onde Ele é o centro, onde Cristo é o centro, onde a vontade de Deus é o centro? O que vão falar de nós, irmãos? Que obras temos para apresentar diante de Deus? Porque a Bíblia vai falar que naquele grande dia, nós nos apresentaremos diante de Deus com as nossas obras. E uma vida egoísta não vai ter obras. O que eu aprendo com Estevão é que uma vida queimada por Deus, uma vida entregue para Deus, vale mais do que eu viver 100 anos
fora da vontade de Deus. Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Estevão foi a primeira pessoa que morreu por causa do evangelho. E ele não era apóstolo. Ele não estava pregando em Jerusalém, ele estava entregando marmita. Porque não é a função que eu tenho no meu trabalho, não é sobre o lugar onde eu estou inserido, é sobre aquilo que eu faço, quem eu entendo quem eu sou, é o reino de Deus que eu manifesto. Ele foi o primeiro mártir da igreja, não foi um apóstolo, não foi alguém de nome, não foi Pedro, não foi Tiago, João, não foi ninguém conhecido, mas foi alguém que estava no caminho entregando comida, mas entendendo que ele era a expressão de Deus na terra. E ele pregava, e ele manifestava o reino, e ele falava de Jesus, e ele curava as pessoas, e ele morreu por causa disso. Ele morreu, a vida dele foi breve, ele morreu por causa disso. Mas ele viveu cumprindo o seu propósito. E apenas o que muito de nós queremos é uma vida confortável na igreja. Onde eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, eu vou fazer meu pé de meia, o importante é a minha velhice, bem, com uma casa, um carro, tal, eu estou bem estruturado, amém, Deus, muito obrigado pela minha vida plena. Sendo que Deus quer fazer de você, é uma tocha para essa geração. Nunca foi tão necessário que a igreja se posicione aonde ela está. Nunca foi tão necessário que a igreja se levante como resposta aos ataques do inimigo lá fora. Nunca foi tão necessário que homens e mulheres se levantem, ainda que custe a sua reputação, ainda que custe a sua vida, ainda que custe algumas amizades, ainda que custe alguns lugares, seja o que for, ainda que custe, mas você entende que a tua vida, ela existe por uma causa, e você abraça essa causa, e você vive por essa causa, e a vida começa a ter sentido, quando nós vivemos por uma causa. Quando nós vivemos para nós, a nossa vida parece sem sentido. Quando nós vivemos para os nossos prazeres, para os nossos desejos, a nossa vida parece sem sentido. Mas quando nós vivemos por uma causa, algo maior do que nós, algo que vai além de nós, algo que não para em nós, porque o reino de Deus não começou em nós, o reino de Deus não vai terminar em nós, mas ele passará através de nós, e nós deixaremos nessa geração um legado, nós deixaremos nessa geração uma marca, onde muitos irão, e ninguém vai falar deles, onde muitos irão, e ninguém vai lembrar quem foi, mas muitos irão, mas deixarão um legado para essa geração, deixarão um legado para suas famílias. Quando você morrer, o teu filho falar para você: papai era um homem de Deus, era um exemplo para mim, ele me ensinou a amar Jesus, você deixou um legado. Quando você morrer e as pessoas no teu trabalho falam: cara, esse cara era um exemplo, e as pessoas começarem a contar os testemunhos do que você fazia quando você estava na terra, você deixou um legado não é só a nível global não, irmãos. Às vezes nós falamos de legado e parece algo global, onde o mundo inteiro vai parar para falar de você, assim como falou de Billy Graham. Pode ser isso, pode ser, mas deixe um legado nas pessoas que estão ao redor de você. Deixe um legado nas pessoas que cruzam com você todos os dias, irmãos. Você vai na padaria, não dá bom dia nem para o atendente. Você vai no... Tem uma padaria que a gente vai, não vou falar padaria para não denunciar. Gente, a menina trabalha, parece que ela está apanhando. Não dá bom dia, boa tarde, boa noite. A outra foi falar com ela, um negócio, ela deu uma coice na menina na nossa frente assim. E às vezes nós somos essa pessoa. Vai trabalhar, trabalha assim. Ou vai no mercado, a pessoa está nos atendendo ali o dia inteiro sentada. Num trabalho cansativo, você não dá um bom dia. Você não sorri para a pessoa, você não fala: Jesus te ama. Olha, você é muito importante aqui. Teve um dia, só para testemunhar, teve um dia que eu fui no shopping da Praia Grande, estava eu, a Suelen, a Mayara, o Léo, a gente estava ali. E a gente estava ali na fila, minha filha estava brincando no aviãozinho lá. E tal, e tinha aquelas pessoas que ficam abrindo a porta, fechando, colocando as crianças nos aviãozinhos ali e tudo mais. E na hora que eu estava vendo ela ali, eu senti de falar assim para ela: olha, a tua função é muito importante aqui. Você é muito especial. E dava um doce para ela. Aí eu dei o doce para a Mayara, falei para a Mayara falar para a mulher lá. E ela sorriu, ela agradeceu. Irmãos, isso faz a diferença na vida de uma pessoa. Cara, o que você faz é muito importante. Porque se não fosse você aqui, eu não poderia trazer meus filhos para brincar aqui. Eles não estariam talvez tão seguros, mas você está aqui, obrigado. São atos e gestos que a gente acha que não tem nada a ver, mas fazem a diferença na vida das pessoas. Não é apenas sobre ser gentil,
É você deixar o Espírito Santo falar com você, irmãos, porque às vezes tudo que aquela menina precisava ouvir é que ela era importante, que ela era especial, porque às vezes as pessoas estão no seu trabalho e falam assim, nossa, eu sou só mais uma aqui, nossa, esse trabalho que eu tenho, teve um dia que eu fui no Subway, eu estava ali pedindo meu lanche no Subway, o rapaz estava limpando o chão, do nada ele pegou, virou para fazer o meu sanduíche, enquanto ele estava nessa correria toda, veio no meu coração assim, fala para ele, que eu amo ele, e que isso que ele está fazendo aqui, esse trabalho que ele está aqui, não é o fim, ele vai sair daqui porque eu tenho algo melhor preparado para ele. Na hora eu senti isso no meu coração, e são pessoas que estão no seu dia a dia normal, não estão esperando uma palavra, não está esperando que ninguém fale nada para elas, por quê? Porque o mundo está acostumado com a frieza, o mundo está acostumado com, é a obrigação dele, ele é pago para fazer isso, não irmãos, não. Deus tem filhos espalhados pelo mundo inteiro, e Ele está contando comigo, Ele está contando contigo, para que nós possamos demonstrar o amor dEle, para que nós possamos manifestar o reino dEle. Quando Jesus orou, venha a nós o teu reino. O reino vem como, irmãos? Através de mim, através de você. Quando nós começamos a olhar com o olhar de Cristo, quando nós começamos a sentir com o coração dEle, quando nós começamos a ouvir aquilo que Ele está ouvindo também, quando nós emprestamos nossos sentidos a Deus, e falamos, Deus, eu estou entrando nessa padaria, se Deus quer falar com alguém, fala, Deus, eu estou entrando aqui agora, fala, e você começa a ficar atento à voz de Deus, você vai começar a ter compaixão pelas pessoas, você vai começar a ouvir aquilo que Deus está falando sobre as pessoas lá fora. Deus quer amar essa geração, irmãos. E Ele vai amar através de mim, Ele vai amar através de você. Hoje é o último culto de quarta, nós iremos começar o MDC e tudo mais, e isso, glória a Deus, é bênção demais. Mas sabe o que o Senhor está interessado hoje? Sabe o que o Senhor quer falar comigo, com você hoje? O que você vai fazer quando sair daqui? Qual vai ser a tua resposta amanhã no teu trabalho, na faculdade, na escola, no mercado, na padaria? Quem você vai escolher ser a partir dessa noite? Deus nos dá uma opção, irmãos. Você pode ser um eletricista normal, como eu sou um eletricista normal, mas você pode ser um eletricista sobrenatural, onde você entra nos lares, você não leva uma luz normal, você leva a luz de Deus lá, irmãos. Você pode ser uma cabeleireira normal, pode ser, mas você pode ser uma cabeleireira sobrenatural, onde você coloca a mão na cabeça das pessoas para declarar a presença de Deus, a glória de Deus. É uma opção nossa. É a gente decidir, irmãos, quem nós queremos ser no meio de tudo isso. Todos foram chamados, 7 homens foram chamados, mas a Bíblia só vai contar a história de Estevão, porque ele é alguém que entendeu quem ele era, irmãos. E o que Deus quer fazer comigo e contigo hoje, é nos mostrar quem nós somos. O Senhor já nos deu poder e autoridade, irmãos, e a palavra do Senhor diz, aquele que crê em mim, fará obras maiores do que estas. Amém? Deus vai fazer conforme você abrir teu coração e começar a dar passos para Ele. Seja ousado, não tenha vergonha, não tenha medo. O mundo está carecendo, irmão, da palavra, do evangelho lá fora. O mundo está carecendo de um abraço real, de um amor de verdade. E nós temos isso para entregar, irmãos, amém? Então que sejamos resposta a partir de hoje, em nome de Jesus. Não só aqui dentro, mas muito mais lá fora, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.